Nós estamos nesse segundo episódio e hoje nós vamos usar o texto base para nós meditarmos na palavra do Senhor. Vai ser Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38. Enquanto você acha aqui, aí eu coloco aqui Mateus 9, 37 ao 38. Desculpa, 35 ao 38, tá? Vamos fazer a leitura primeiro Deixa eu ver se é curto o trecho aqui. Vamos ler todos eles então. Diz assim a palavra do Senhor, todos acharam? Quem não achou, se você quiser acompanhar aqui, tem a projeção. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 9, verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento, Pai, mais uma vez pela tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza mais uma vez, Senhor Deus, e torne cativo o nosso pensamento, o nosso entendimento, Pai, e que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, conduza essa mensagem, Pai, use a minha vida segundo a tua bondade e a tua misericórdia, Pai. E que os nossos corações sejam impactados por essa palavra, Pai. Que nós sejamos transformados, Senhor Deus, pela tua palavra. E que saiamos daqui, Senhor Deus, encorajados a colocar em prática aquilo que vamos ouvir nessa noite, Pai. Assim nós te pedimos e nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, como eu falei, a nossa série, hoje, dando sequência a essa série Cópias de Jesus, o caminho para a maturidade, nós vamos seguir a ideia do tema, o Jesus que viu e se importou. Porque uma coisa é você ver, outra coisa é você se importar. Jesus não só viu, mas como se importou, como tomou uma ação. A ideia central para nós, meus irmãos, é o Cristo que vê, sente e age. Ele nos chama também a viver como Ele. Ele nos chama a ser a sua cópia, a imitar Ele, a ser imitadores de Cristo. É isso que nós somos chamados. Agora eu quero que você imagine então uma situação do nosso cotidiano, talvez para nós trevisanos, não vemos tanto isso, mas quem já está mais na região de Criciúma, talvez, e você com certeza já foi em Criciúma, no centro, na praça, você encontra, não uma multidão, mas muitas pessoas, talvez centenas de pessoas passam por ti, se você ficar uma tarde lá na praça do centro, vai numa loja, vai em outra, vai no shopping. Então você imagina você caminhando agora por essa praça, e você encontra essa multidão, essa centena de pessoas, e ao passar por elas, você vê rostos cabisbaixos, rostos preocupados, quem sabe alguns até alegres superficialmente, mas com o coração triste. Quem sabe alguns preocupados com tantas coisas, alguns rindo por fora, mas chorando por dentro. Outros tantos tão feridos, mas agora eles aprenderam, quem sabe, a esconder sua dor, para sobreviver. E nós vivemos assim, meus irmãos, cercados por multidões. Nós vivemos assim, e muitas vezes nós passamos por essas pessoas como se elas não existissem. Como se elas fossem coadjuvantes da nossa história. Como se elas fossem pessoas que simplesmente estão passando por nós, literalmente. Mas não é isso que Cristo nos ensina. E não é isso que Ele vai demonstrar na sua palavra. Ele se importa com as pessoas. Assim como Ele se importou comigo e com você, Ele também espera que nós venhamos se importar com as outras pessoas. O problema é, meus irmãos, que nós estamos carregados de pressa. O problema é que muitas vezes nós estamos carregados com tantas coisas nossas e preocupados com o que vamos resolver, que esquecemos de olhar para o nosso próximo. Esquecemos de olhar e entender o porquê, quem sabe, de uma lágrima. Esquecemos muitas vezes, quem sabe passamos e vemos alguém chorando, e quem sabe passamos direto. Ali, isso não é problema meu. Mas isso é o que
a nosso dia, a nossa vida de hoje está nos ensinando, meus irmãos. Esse cenário mostra para nós, meus irmãos, que o nosso olhar muitas vezes tem sido frio. O nosso olhar muitas vezes e o nosso coração é duro. O nosso amor muitas vezes é seletivo, é interesseiro. Estamos tão centrados em nós mesmos ou tão embriagados pela pressa em buscar os nossos próprios sonhos, que deixamos de enxergar as lágrimas, as angústias, as feridas profundas que marcam a vida daqueles que nos cercam, que estão ao nosso caminho. Agora a pergunta é: quantas vezes vemos o sofrimento dos outros como um incômodo? Quantas vezes o sofrimento de alguém tem te incomodado? Quantas vezes o sofrimento de alguém te incomodou e você orou por essa pessoa? Talvez você nem tomou uma ação, mas nem perguntou o que está acontecendo, mas você orou pelo menos. Quantas vezes então julgamos, meus irmãos, ignoramos, desviamos o nosso olhar? Somos muitas vezes como Caim, que ao ser confrontado pelo Senhor, pelo paradeiro do seu irmão, ele diz: por acaso eu sou o cuidador do meu irmão agora? Muitas vezes agimos como ele. Quantas vezes que o Senhor nos pergunta: e aí, você tem visto? Você passou direto, você não orou, você não deu atenção, você não viu o sofrimento do próximo? E isso não é problema meu, Senhor. A verdade é, meus irmãos, que carregamos dentro de nós uma indiferença brutal. Muitas vezes vestimos uma capa de religiosidade, mas no fundo, meus irmãos, queremos que o mundo gire em nosso torno, ou ao nosso redor, as nossas necessidades. Amamos aqueles que nos favorecem, ou seja, amamos aqueles que nos amam. Mas aquele ali nem é da minha família. Eu nem sei quem é esse aí. Deixa aí. Isso não é problema meu. Então muitas vezes atendemos aqueles que nos interessam. Mas para os cansados, os quebrados, os invisíveis, então nós reservamos apenas o desprezo e a omissão. Foi nesse mundo frio e egoísta, meus irmãos, que Jesus caminhou. Mas ele era diferente. Onde nós vemos pressa, ele via sofrimento. Onde nós vemos cenário, ele via almas eternas. Onde nós vemos multidões anônimas, ele via pessoas, uma a uma, cada uma com a sua história. Cada uma com uma dificuldade, cada uma com um problema diferente, cada uma com uma situação. Cada um de nós, meus irmãos, tem uma história, cada um de nós tem um passado. E talvez esse passado tenha influenciado até hoje a tua vida. Ou talvez o passado tenha influenciado até hoje a vida daquele que está próximo a você. E quem sabe você vai ser o instrumento, ou é assim, melhor dizendo, o instrumento que o Senhor Jesus vai usar para quebrar essa corrente do passado e trazer nova vida. Mas para isso nós precisamos ver essas pessoas como almas, não simplesmente como alguém que passa na nossa história. Onde nós desviamos o olhar, então, Jesus se aproxima. Onde nós pré-julgamos, ele se compadece. E ele se compadecia e se compadece. Ele viu as multidões, então, aflitas e exaustas, a palavra diz, como ovelhas sem pastor. Ele viu a viúva de Naim enterrando seu único filho. E foi tomado por íntima compaixão. Ele não apenas viu, mas ele sentiu. Ele não apenas sentiu, mas ele agiu. Então hoje, meus irmãos, nós vamos contemplar essa passagem agora, este momento e esses 3 ou 4 versículos. E vamos enxergar aqui como Jesus via as pessoas. E como ele agia. E como ele se move com compaixão. E ele chama nós como igreja a prosseguir e seguir os seus passos. Agora a pergunta é: vamos continuar vivendo como reis de nossos pequenos reinos, quem sabe egoístas? Se preocupando só com o que é nosso? Sendo que a palavra do Senhor diz que não se preocupe só com o que é seu, mas se preocupe com o seu irmão. Se preocupe com o que é do seu irmão. Se preocupar, meus irmãos, é dar apoio, é orar, é dar o ombro.
Para entender então melhor, meus irmãos, como Jesus via as pessoas, como ele sentia profundamente as suas dores, e como ele agia com compaixão, então nós vamos agora se voltar aqui à palavra do Senhor, em Mateus 9:35, como a gente já leu. Nós vamos ver então o coração do nosso Senhor, nosso Salvador, meus irmãos, revelado, não em palavras, mas nos seus passos. As suas palavras também assim faladas, mas as suas mãos também estendidas. Que o Espírito Santo de Deus possa assim nos abrir os olhos, para enxergar, meus irmãos, como ele enxergava. E nos despertar então para vivermos como discípulos que amam de verdade ao Senhor. E o que eu quero ver primeiro com os irmãos aqui, meus irmãos, é a missão, que era o centro da vida do Senhor Jesus. E a palavra diz que Jesus então percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Mateus aqui registra então que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E esse verbo aqui, meus irmãos, percorria, é muito rico. No original, no grego, traz a ideia de atravessar, passar para o outro lado. Seria a ideia de você ver algo acontecendo do outro lado da rua e passar para o outro lado. Ir para o lado mesmo, lá do problema. Ir para o lado mesmo da dificuldade. Não dar a volta e correr para o outro lado. Sabe que geralmente é essa a ideia, né? O problema está lá, não, eu vou passar para o outro lado. Não, Jesus fala, vai todo esse lado, eu vou passar para aquele lado. Eu vou estender minha mão. Eu vou ajudar o próximo. Então o verbo aqui percorria, traz a ideia de atravessar, de passar para o outro lado, de percorrer com determinação. Jesus aqui não aguardava que as pessoas viessem até ele. Ele saía ao encontro delas. Jesus aqui era o pastor que caminhava entre as ovelhas, indo às ruas empoeiradas, aos povos esquecidos, às cidades cheias de contraste e necessidades. A sua compaixão não era teórica. Eu tenho compaixão, mas sem ação. Não, ele tinha compaixão e tomava atitudes. Era uma compaixão com os pés sujos, meus irmãos, da estrada, da poeira. Com as sandálias gastas de tanto buscar os perdidos. Jesus se movia porque conhecia a urgência da missão. Cada povoado visitado, cada aldeia alcançada, cada cidade atravessada, era um terreno de batalha espiritual para o Senhor. Aonde o reino de Deus precisava ser anunciado. Aonde gadarenos precisavam ser libertados. Aonde samaritanas precisavam ser alcançadas com amor do Evangelho. Então vemos aqui o retrato, meus irmãos, de um Salvador incansável, um Redentor em movimento, onde o seu alimento, a palavra diz que era fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que enviou. Quando os discípulos falaram, mas o que vamos comer? Ele falou assim, qual é o teu alimento preferido? Vamos dizer assim, né, meus irmãos, aqui estou teoricamente falando. Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Esse é o meu alimento, é cumprir a minha missão. Então Jesus percorria todas as cidades, os povoados, meus irmãos, e não de forma aleatória, nem como um viajante curioso, que, vou lá conhecer tal lugar, não. Ele se movia com um propósito eterno. Cada passo de Jesus aqui era intencional. Ele sabia onde ele ia. Ele sabia quem deveria alcançar. Cada cidade que atravessava, cada povoado visitado, fazia parte então do plano soberano do Pai. Jesus não caminhava ao sabor dos ventos. Acho que eu vou para lá, acho que eu vou para cá. Não, Jesus tinha um propósito. Isso chama a nossa atenção, que eu e você temos um propósito. Você não foi chamado, salvo pelo Senhor Jesus Cristo, para nada. Você tem um propósito a cumprir nessa terra. Todos nós temos um propósito. As crianças que aqui oramos essa noite, elas têm um propósito no reino de Deus. Aquele senhor, aquela senhora de 80, 90 anos, que é alcançado no final da sua vida, tem um propósito para o reino de Deus. Há um propósito em tudo. Então Jesus caminhava, porque ele sabia do propósito. A sua vida era guiada por um profundo senso de missão. Isso deve chamar nossa atenção, meus irmãos. E a missão de Jesus era anunciar o evangelho do reino e manifestar a compaixão do Pai. Ele ia onde a necessidade era maior.
Ele se dirigia onde o sofrimento clamava. Ele buscava os cansados, os doentes, os perdidos, porque era para eles que o Pai o enviara. E em João capítulo 6, verso 38, Jesus diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. O percorrer de Jesus então aqui, era portanto um reflexo da submissão perfeita ao Pai. Era movido por propósito, era atividade com significado. Quando olhamos então para Cristo, meus irmãos, olhamos e vemos que Ele percorria com intencionalidade. E somos chamados então a perguntar para nós mesmos: por onde temos dirigido nossos passos? A nossa agenda reflete a missão do Reino de Deus? O nosso próprio interesse? Será que a nossa agenda reflete? Será que a nossa agenda tem um tempinho para as coisas de Deus? Ou será que a nossa agenda está centrada em nós e no que eu quero e no que eu vou fazer? Como você tem traçado a tua agenda? Temos percorrido as estradas da vida com a consequência de que somos embaixadores de Cristo? Ou temos percorrido as estradas como se fôssemos donos da nossa própria missão? Assim como Jesus, então, fomos chamados a percorrer este mundo com o propósito de proclamar o Evangelho e amar aos perdidos. Nosso Cristo, meus irmãos, Ele poderia ter vindo à terra, ido direto para a cruz. Ele não precisava percorrer, ele não precisava gastar sua sandália, ele não precisava passar por tudo que ele passou, trilhando o caminho que trilhou. Ele poderia ter descido, cumprido rapidamente seu sacrifício e voltado para a glória, que pertence a Ele. Que a Ele pertence, Ele voltava para a sua glória e deu. E nós teríamos hoje escrito uma história que diz: e Jesus veio, morreu, ressuscitou, e está com o Pai. E quais os exemplos? Mas não, Jesus nunca foi de falar, só falar, Ele foi de agir. Tem uma frase que diz que as palavras até ensinam, mas o exemplo arrasta. E nós pais, você que é pai já aprendeu isso com certeza. Porque quando você fala para o teu filho, não faça isso, e você faz ao contrário, ele fala: tu fala para mim não fazer, mas tu faz. É como um pai que tempos atrás falou para mim assim: olha, meu filho tem 20 anos e está perdido no álcool. Cara, perdeu o carro, está perdendo as coisas tudo, daqui a pouco vai perder emprego. Não está na droga, mas está no álcool profundamente. Se afundou no álcool. E eu tenho dado conselho para ele não fazer isso, que ele vai perder tudo. Aí eu falei para esse pai: eu vou te falar uma coisa, né, meu amigo, que é assim, ó. A realidade é essa. Não adianta você aconselhar seu filho a não fazer, sendo que você faz. Onde é que você estava no último final de semana? Como é que foi teu final de semana? Você estava com ele, você levou ele para outro lugar? Não, eu estava no bar. O filho vai para onde, meus irmãos? Não adianta eu só falar. E Jesus então não fala, mas Ele mostra para nós o caminho. Ele mostra que Ele percorreu. Agora, por amor, então, Ele escolheu caminhar entre nós. Ele decidiu habitar em nossa dor, padecer as nossas misérias e ensinar-nos as suas palavras, formar-nos como seu exemplo, revelar o coração do Pai no meio do pó das estradas humanas, meus irmãos. Foi isso que Jesus fez. Porque quem sabe nós seríamos como nossos filhos. Falaríamos: mas Jesus, tu só veio e tal, passou o sacrifício, sofreu, foi. Agora quer que nós vá? Não, Ele falou: Ele falou: não, Ele fez, Ele foi, Ele serviu. É como os discípulos naquela situação depois da ceia do Senhor, que Ele pega uma bacia, ata uma toalha na sua cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não compreendem o que Ele está fazendo. Ele está falando: eu vim para servir, não para ser servido.
Ele mostra ali a sua situação de humildade na prática. João 1,14 nos diz, meus irmãos: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cristo não apenas morreu por nós, Ele viveu conosco. Ele não andou por nossas ruas, melhor assim dizendo, Ele andou por nossas ruas, Ele entrou nas nossas casas, chorou nossos lutos. Ele tomou as nossas feridas, partilhou da nossa fome. Cada passo que Jesus deu antes da cruz foi um ensino vivo para nós, um ensino prático para nós. Cada ato de compaixão, cada palavra de esperança, cada gesto de humildade foi uma proclamação viva do reino de Deus. Ele quis que víssemos, meus irmãos, quem Deus é, não apenas na sua morte, mas também na sua vida. Não apenas no madeiro, mas no caminho até o madeiro. E caminhando entre nós, Ele nos ensinou o significado de amar, ver, sentir e agir. E até, meus irmãos, nós podemos olhar para a frase que norteia as ações da nossa igreja, que é amar é servir. Talvez para você seja só uma frase. Talvez você que está nos visitando fala que bonita aquela frase que segue a igreja de vocês, que vocês colocam lá como um slogan, talvez. Amar é servir. Porque amar, meus irmãos, não é amar e servir. Amar é servir, porque aquele que ama, ele toma ação, ele tem atitudes práticas. E é isso que Jesus espera de nós, que tenhamos atitudes práticas. Que esse amor, meus irmãos, que nos alcançou, nos leve até ações. Que aquele que diz que ama e não toma ação nenhuma, na verdade, ele está mentindo. Amar é amar como Cristo, é servir como Cristo, é caminhar como Cristo. A caminhada de Cristo é o modelo para a nossa caminhada, meus irmãos. Não vivemos nesse mundo apenas para sobreviver e vencer. Fomos chamados a viver como Ele viveu, movidos pela missão e pela compaixão. Diante dessa perspectiva da vida de Cristo, então, não podemos ficar parados. Não tem como, meus irmãos, não tem como isso deve incomodar a nós. Isso deve ser como uma chama acesa que não deixa ficar parado. Que nos leva a nos movimentar. O nosso Senhor, Ele não ficou quieto, Ele não se acomodou, Ele não se escondeu, Ele não deu desculpas. E nós também não podemos fazer isso. Se Ele é nosso exemplo, meus irmãos, nós não podemos fazer isso. Você não veio para a Igreja Batista aqui no Treviso para sentar confortavelmente apenas para assistir um culto, para se alimentar e esquecer da missão. Não, você tem uma missão, você é a peça-chave. O Senhor te chamou para fazer parte do corpo. E por isso que a igreja, o Senhor fala que a igreja dele é como um corpo que se move. Você é um membro desse corpo. E o Senhor te chamou para isso, para se mover, para andar, para caminhar, para agir. Você é chamado para percorrer então os caminhos de Cristo. Para enxergar as pessoas, para sentir a dor dos que sofrem, para agir em nome de Cristo. A igreja aqui, meus irmãos, essa igreja local, ela não é somente um porto, ela não é, melhor assim dizendo, um porto seguro, onde você chega, estaciona, e um porto seguro dá a ideia de um barco que você chega e amarra o teu barco, fala, opa, aqui agora eu posso ir embora, que meu barco está aqui amarradinho, daqui ele não vai sair, vai estar tudo certo. Não, meus irmãos, aqui a igreja é a base do envio, é a escola da compaixão, é um quartel do reino de Deus, onde você vem, você se prepara, você se reveste da palavra do Senhor, ouve o que Ele espera de você, e você fala, pronto, Senhor, estou indo na missão, eu já entendi. Não há espaço então para espectadores no reino de Deus, somos todos chamados a ser discípulos, que vêm, sentem e agem, como o Senhor agiu. Agora pergunte-se a si mesmo, faça-se essa pergunta e essa reflexão. Aonde estão os aflitos que eu tenho ignorado? Aonde estão, Senhor, os aflitos que quem sabe eu tenho passado e tenho ignorado? Que caminhos eu tenho evitado percorrer?
Que missão eu tenho deixado para depois? O tempo é agora. O campo está branco para a colheita. E o Senhor da seara nos chama. E ainda no verso 35, Mateus faz um resumo aqui das atividades de Jesus enquanto ele percorria. E diz que ele ensinava, pregava e curava. E todas essas ações, então, meus irmãos, eram focadas em anunciar as boas notícias do reino. As boas notícias, ou a boa notícia do reino, para todos os crentes e descrentes, judeus e gentios, necessitados em todas as dimensões da vida. Não era simplesmente para um povo, era para todos que estavam ao seu redor. Agora Jesus não só via a necessidade física das pessoas, Jesus via também com os olhos espirituais. E no verso 36, Mateus vai descrever. Diz que Jesus, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso, meus irmãos, devia tocar profundamente o nosso coração. Quando Jesus olhou para as multidões, ele não viu apenas rostos, ele não viu apenas pessoas, ele viu almas, ele viu corações. Ele se atentou, ele se importou, meus irmãos. Ele percebeu aquilo que os olhos humanos não enxergam. Nossos olhos muitas vezes estão ludibriados pelas coisas desse mundo. Nós focamos as nossas forças, as nossas energias, o nosso dinheiro, tudo que temos, meus irmãos, em tantas coisas. Esquecemos do principal, que são as almas, da missão a qual o Senhor nos chamou. Ele percebeu aquilo que os olhos humanos não conseguem ver. A verdadeira condição espiritual daquelas pessoas. E Mateus aqui nos diz então que Jesus viu as multidões aflitas e exaustas. Aflitas e como ovelhas espancadas, feridas, maltratadas. Pessoas esmagadas pelas dificuldades da vida. Oprimida, quem sabe por lideranças religiosas sem compaixão. Exaustas, como ovelhas prostradas, sem força. Dispersas, vagando sem direção. Dominadas pela culpa do medo, pela desesperança. Jesus não viu apenas a necessidade física então, mas ele discerniu a alma. Ele sabia que aquelas pessoas estavam como ovelhas sem pastor, ou seja, sem cuidado, sem proteção, sem alimento espiritual verdadeiro. Jesus viu nas multidões então pessoas esmagadas, não apenas pela vida dura, mas também pelo sistema religioso daquela época, e que hoje, meus irmãos, também ainda continua, que o Senhor nos alertou que haveriam falsos profetas, falsos mestres, e que esses falsos mestres arrastariam multidões, e tem arrastado nos dias de hoje, meus irmãos, que as pessoas buscam aquilo que lhe dá comichão nos ouvidos. Paulo disse isso a Timóteo. Chegará um dia, e o dia é desde lá de Cristo, já acontecia isso. As pessoas não queriam ser confrontadas nos seus erros, e não querem hoje. Então era também o peso cruel de líderes religiosos que impunham regras sem misericórdia, exigências sem amor, tradição humana acima da palavra de Deus. E Jesus denuncia então essa realidade em Mateus 23:4. Diz assim: atam os fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Desculpa, eu vou ler de novo porque eu pronunciei errado aqui, meus irmãos. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. A religião dos fariseus não curava, ela condenava. Ela não libertava, ela aprisionava. Ela não gerava vida, mas produzia morte espiritual. E o que é pior, ele
Eles usavam o nome de Deus para justificar essa opressão. E ainda hoje, meus irmãos, as multidões continuam aflitas e exaustas por causa de uma fé distorcida. É uma multidão sendo enganada. E hoje, meus irmãos, a nossa realidade não é diferente. Há uma multidão sendo enganada por um menino de 14 anos. Que talvez o Jonathan consiga traduzir a frase of the king, the power, the best, mais alguma coisa. Talvez já tenha visto isso ou não. Se você não viu, procura que tu vai... Meu Deus. Algo que escandaliza o evangelho, meus irmãos. Mas há multidões, há pastores, ou falsos eu considero, porque, meus irmãos, um pastor é fácil discernir que isso é errado. Mas estão lá acompanhando, e uma igreja inteira dando amém, dando glória a Deus, e muitas pessoas ouvindo e dando crédito para essa situação. Um menino de 14 anos, meus irmãos, que não sabe discernir o evangelho, e vira celebridade por uma frase, uma besteira falada. Em um momento de culto que nem deveria estar com o microfone na mão. Agora imagine, meus irmãos, uma coisa. Se as pessoas estão sendo enganadas hoje pelo menino de 14 anos, que fala só besteira, tu imagina, meus irmãos, o dia que estiver levantado o anticristo. Quantos não serão enganados? Se o menino de 14 anos engana multidões, imagina o anticristo. É gente, meus irmãos, ferida por líderes que impõem peso sobre as pessoas. Eu não pode isso, não pode aquilo, não pode esse outro, senão você vai perder a sua salvação. Se tu fizer isso, tu não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. E quantos nos bastidores aí são pegados podendo tudo? Você não pode, mas nós podemos. É como os fariseus, e Jesus confrontou eles, que faziam um caminho estreito para o povo, mas eles não seguiam esse caminho. É gente que sente, então, sempre se sente insuficiente, sempre condenada, sempre debaixo da culpa, sem jamais experimentar verdadeiramente o amor libertador de Cristo. São pessoas que estão cegas pela falsa religião. E eu e você somos chamados, meus irmãos, como Cristo, para ajudar essas pessoas a conhecer o verdadeiro evangelho. E muitas vezes a gente se omite. A gente deixa de falar a verdade, de desatar as amarras do legalismo, que foram amarradas, e essas pessoas, meus irmãos, quantas pessoas eu tenho conversado nos últimos tempos, que elas falam para mim, eu já fui na igreja, eu até ia na igreja lá do fulano, eu até ia na igreja não sei aonde, eu até ia na igreja em tal lugar, mas não fui mais, porque eu uso calça, e ela não pode usar calça. Porque eu pintei o cabelo, e daí, depois daquela vez, eu nunca mais fui na igreja. Porque assim, me julgaram, pintou o cabelo, pintar as unhas também. Meu Deus, onde nós vamos parar, meus irmãos? Então é o momento e a oportunidade que o Senhor nos dá para pregar o verdadeiro evangelho. Pregar o evangelho, meus irmãos, que não tem nada a ver com o que pode ou o que não pode. Um evangelho do medo que eles ensinam, e que colocam, atam fardos pesados sobre os ombros das pessoas. O evangelho de Jesus é a boa nova para os quebrantados, é o alívio para os cansados, é o descanso para os oprimidos. E que nosso olhar, meus irmãos, seja como de Jesus, olhar que vê além das aparências, que reconhece a dor, se compadece e anuncia, meus irmãos, a verdadeira liberdade que há no evangelho. Você verdadeiramente é livre. Somos livres em Cristo e nós precisamos pregar isso às pessoas. O texto nos diz então que ele se compadeceu delas. E a palavra usada aqui para compaixão indica que Jesus aqui teve as suas entranhas movidas. Ou seja, algo interior, algo que te dá sentimentos dentro do teu organismo mesmo. É essa ideia aqui que Mateus está dizendo e traduzindo a gente do grego para o português, meus irmãos, mas voltando para o grego, nós temos essa ideia de algo que toca profundamente. Profundo. Essa ideia.
Não foi apenas superficial, mas foi uma dor profunda que o Senhor sentiu ao ver essas pessoas. Ou seja, Ele teve piedade, não de maneira distante, mas uma forma de ter misericórdia realmente. Ele viu uma geração espiritualmente decadente, perdida, confusa, cansada, presa em sistemas religiosos vazios, sedentas de esperança e de vida verdadeira. Meus irmãos, então imagine uma coisa comigo, para nós agora. Você é adulto e você talvez passa muito tempo no teu celular. Talvez como eu, que a gente depende muito do nosso celular. É para responder alguém, é no trabalho, é para preparar o sermão, é para receber o sermão. É tudo, está ali. Agora imagine a nossa juventude, meus irmãos. É entediante para eles, muitas vezes, ficar 5 minutos, 10 minutos sem o celular na mão, para conversar com alguém. Tu imagina como será o futuro, meus irmãos, se nós não pregar o evangelho para os nossos. Como é que será o futuro dessa juventude? Precisamos, meus irmãos, pregar o evangelho, precisamos ensinar os nossos filhos. É urgente, essa missão é urgente. É urgente, não dá para a gente adiar. E quantas vezes então, meus irmãos, nós olhamos, enxergamos as multidões e vemos apenas números e não almas. Quantas vezes olhamos para as pessoas e julgamos a aparência sem discernir a angústia escondida no coração. Precisamos clamar: Senhor, dá-nos os teus olhos, dá-nos, Senhor, o teu coração, que vê, que sente e se move de compaixão. Irmãos, Jesus é Deus, Deus eterno, santo, autossuficiente, glorioso em si mesmo. Ele não precisa de adoração de homens. Ele não carece de aplauso, de reconhecimento ou de companhia. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é pleno em si mesmo. Desde toda a eternidade, Ele tem a comunhão perfeita com a Trindade. Mas ainda assim Ele se compadece. Ele olha os seres rebeldes, egoístas, ingratos como nós. E ao invés de nos desprezar, Ele se move em compaixão. Ele vê a nossa miséria causada pelos nossos próprios pecados. E ao invés de nos abandonar, Ele vem ao nosso encontro. Ele sente as nossas dores. Ele carrega as nossas enfermidades. Ele entrega a sua vida para nos salvar. A compaixão de Cristo, meus irmãos, não é porque Ele precisava de nós. É porque nós precisamos dEle. Você precisa de Jesus. Porque nós temos a falsa ideia que Jesus precisa de mim, porque se eu não fizer isso... Nós precisamos, meus irmãos, do Senhor. Somos como uma árvore quando estamos fora, como uma árvore quando está fora da terra. Uma árvore fora da terra, meus irmãos, literalmente ela está morta. Além disso, uma árvore morta, meus irmãos, não dá frutos. Ela está morta, seca, sem frutos, e só serve para uma coisa: ser lançada no fogo. E é isso que a palavra nos diz. E virar lenha. Assim somos nós, meus irmãos, fora de Cristo. Nós necessitamos estar em Cristo, viver a sua missão. Porque vai haver em ti, meus irmãos, grande tristeza. Vai haver em ti um sentimento de separação, enquanto você não colocar a mão no arado e não fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Meus irmãos, você não vai encontrar verdadeiramente o sentido da vida, enquanto você não cumprir o chamado que o Senhor tem para a tua vida. Em 2 Coríntios 8:9, está escrito: pois conheceis a graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Que amor é esse?
Que graça é essa? Que Deus é este, meus irmãos, que vê a nossa ruína e decide nos restaurar ao invés de nos destruir. Para quem temos vivido, meus irmãos? Temos corrido atrás do quê? Estamos construindo o quê? Investindo as nossas forças e os nossos dias em quê? O Senhor Jesus abriu mão da sua glória. Ele pisou nessa terra de dor, de pecado, de morte, por amor de nós. Ele deixou o seu trono, a sua majestade, para caminhar nas ruas empoeiradas. Ele suportou a rejeição, o desprezo, a humilhação, a cruz, para que hoje tivéssemos vidas. E nós, meus irmãos, para que temos vivido? Anunciar a mensagem do Senhor é o maior privilégio, meus irmãos, que podemos ter. Não há obra maior. Não há nada que tu possa fazer que seja maior. Porque tudo que nós fizemos aqui, meus irmãos, você sabe, vai ficar aqui. Desfrute sim daquilo que o Senhor tem te dado, mas não foque só nisso. Não faça isso. Não faça isso que você vai se frustrar. Foque no reino de Deus, na sua missão, naquilo que Ele tem chamado para você. Não há vida mais frutífera do que aquela gasta em proclamar a glória do Rei que se compadeceu de nós. Agora, como podemos viver então para a glória do Senhor? Como podemos nos calar, meus irmãos, se Ele abriu a boca para nos salvar? Se Ele falou, se Ele fez, se Ele se entregou? A compaixão de Cristo, meus irmãos, deve nos impelir a clamar para que o Senhor venha nos colocar no centro da sua vontade. E eu quero finalizar aqui, meus irmãos. Chamados à missão na seara do Senhor, Mateus 37, 38. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em Mateus 9, 37 e 38, meus irmãos, nós vemos um movimento coletivo aqui. Jesus vê a necessidade, sente compaixão, chama trabalhadores para a missão. E Ele diz, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ele não fica paralisado aqui pela dor, mas Ele convoca, Ele mobiliza. Jesus compara o mundo aqui que vivemos a uma grande seara, um vasto campo pronto para a colheita. Ele não está falando, está verde ainda, vocês têm que cultivar mais um pouquinho para amadurecer. Não, Ele fala, está pronto. Está pronto, as pessoas lá fora estão prontas. Aqueles rostos que você viu preocupado, aquelas pessoas aflitas, aquelas pessoas com dores, elas estão prontas para ouvir o Evangelho. Elas estão prontas. O problema, meus irmãos, é que nós negligenciamos. Falamos, não, isso não é problema meu. O campo é vasto e está pronto para a colheita. As multidões estão sedentas, necessitadas, perdidas, famintas de vida verdadeira. Não é um deserto, mas sim um campo fértil. A seara está pronta e madura, nos esperando. Mas há aqui, no entanto, um contraste doloroso. Ele diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então o problema, meus irmãos, não é a falta de oportunidade. O problema é a falta de servos dispostos. Oportunidade não nos falta. Se você pedir oportunidade para o Senhor, você vai ter várias no decorrer dessa semana. Muitas oportunidades. O problema é, meus irmãos, nós estarmos dispostos. Há campos de mais e ceifeiros de menos. E aqui nós vemos outra maravilha da graça de Deus. O Deus onipotente, que poderia agir sem nós, escolhe nos envolver
na sua missão. Ele poderia fazer tudo isso sem nós, meus irmãos, mas Ele escolheu homens e mulheres redimidos para ser instrumentos nas suas mãos, para sermos usados nas suas mãos. Quando você olha para si mesmo, quem sabe você não vê potencial algum. E essa é a verdade, meus irmãos. Não há um potencial em nós, mas quando olhamos para Cristo, não tem como não ver aquilo que Ele fez por mim e por você. E aquilo que Ele pode fazer usando as nossas vidas. Então Ele escolheu pessoas, homens e mulheres, redimidos para pregar o Evangelho a todos, no meio das multidões. E a palavra nos diz que quando nós pregamos a palavra, pregamos o Evangelho, João 10, 27 diz: as minhas ovelhas, e não é João que está falando, é Jesus que está falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Meus irmãos, isso aqui para nós já basta. Não é você que vai fazer, não é você que vai trazer, não é você que vai levar, não é você que vai ganhar mais uma alma. Essa alma já foi ganha e paga por Jesus lá na cruz. Ele só pede uma coisa: anuncie, abra a tua boca, fale. Somos chamados então, meus irmãos, a semear com fé, a pregar com coragem, a trabalhar com ardor, confiando que o Senhor da seara reunirá o seu povo. Então Ele fala que nós devemos clamar, rogar ao Senhor da seara. Então, antes de sair correndo trabalhar, ajoelhe-se e clame. Clame por mais trabalhadores. Clame por um coração fervoroso. Clame para ser enviado e usado na seara do Rei. Nós vimos hoje, meus irmãos, então, que Cristo vê, sente e age. Vimos que o nosso Senhor aqui percorreu cidades, povoados, ensinando, pregando e curando. Vimos aqui o seu olhar para as multidões. Um olhar que vai além das aparências, um olhar que discerne a alma aflita e exausta. E talvez aquela pessoa que está ao teu lado lá no trabalho, aquela pessoa que tem caminhado contigo há um tempo da tua família, talvez essa pessoa esteja com essa alma aflita, mas os teus olhos estão focados em outra coisa. E não na necessidade daquela alma. Talvez você pense que a necessidade é de fome. Talvez você pense que a necessidade é dinheiro. Talvez você pense que a necessidade daquela pessoa seja uma casa nova. A necessidade maior do ser humano, meus irmãos, é Jesus. Essa é a maior necessidade que nós temos. Essa é a necessidade que supre todas as outras. Aí você vai ter paz e paz, meus irmãos, que excede o teu entendimento, todo o entendimento. Nós somos chamados para olhar como Ele olhou, sentir como Ele sentiu, agir como Ele agiu. A seara está diante de nós. Ela é grande, ela está madura, e ela clama ao Senhor. E ela clama, mas os trabalhadores são poucos. Você não foi salvo simplesmente para viver uma vida indiferente. Você não foi plantado nessa igreja, meus irmãos, para ser um mero espectador, mas você foi chamado para ser enviado pelo Senhor. Cristo te salvou para que você não vivesse para si mesmo, mas vivesse por algo maior. Ele te salvou para você viver para a glória dEle. Para você viver e olhar para o bem dos perdidos. Eu quero orar com você. Quero te convidar a curvar sua cabeça aí, sentadinho mesmo. Pode ficar sentado, chamar os irmãos do louvor. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Não espere passar a tua vida toda, meus irmãos. Não espere o tempo se findar. Não espere o tempo se encurtar. Não deixe para a última hora. Nós temos essa
esse mau hábito, brasileiro principalmente, de deixar para a última hora. Não, no final eu resolvo. Não. Vai chegar um tempo que você já não vai ter mais força, a força que você tinha. Então use agora a força, use agora, se dedique agora. Encontre o sentido real para a tua vida, que é servir a Cristo, amar os perdidos lá fora. Seu Deus, nós queremos clamar ao Senhor hoje, Pai. Senhor, nos dá os teus olhos, nos dá, Senhor Deus, o teu coração. Faz o Senhor um trabalhador da tua seara, cada um de nós. Nos ajuda, Pai, a cumprir a tua missão, a levar o Evangelho, Senhor Deus, para cada um. Levar, Senhor Deus, a palavra, Senhor Deus, para as pessoas lá fora. Com coragem, com amor. Que o nosso coração, Senhor Deus, seja voltado, Senhor Deus, para a tua obra, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos essa noite, Pai. Nos ajuda. Abre os nossos olhos. Nos dá discernimento. Abre o nosso coração. Coloque em nós compaixão, Pai. Para ver os perdidos com outros olhos. Abre os nossos olhos e traz a nossa lembrança, Pai. Onde estávamos. Quem éramos. Como estávamos perdidos. E o Senhor nos resgatou. Faz-nos lembrar e ter misericórdia, Pai. Como disse o salmista, da onde o Senhor nos tirou. Da onde o Senhor nos tirou. Para que venhamos ter misericórdia, Senhor Deus. Dos perdidos lá fora, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, é que nós te pedimos. Se coloque de pé e vamos adorar o Senhor mais uma vez essa noite.